Você pode levantar suas mãos para o alto. Você pode dizer assim: Deus, nessa noite, a minha mente está alerta e o meu coração receptivo para receber a indestrutível, infalível, incorruptível semente, a palavra de Deus, e ela cairá no bom solo do meu coração e vai produzir 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, até que tudo em mim seja essa palavra, e a minha vida nunca mais será a mesma. Nunca. Aleluia, vamos crer, então, glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, queridos. É um prazer enorme estar aqui com você nessa noite. Amém? E eu sei que nós vamos ter uma noite preciosa aqui. Eu estava orando ao Senhor, buscando como sempre, né, o que eu deveria dizer, porque eu aprendi algo. Jesus disse: olha, naquele dia, quando você começar a falar, não se preocupa com o que você vai dizer, porque o meu Espírito vai te inspirar a dizer as coisas certas. Logicamente que isso não nos isenta de conhecermos a palavra, de nos enchermos da palavra, pelo contrário, né? Se eu coloco a palavra dentro do meu coração, então o Espírito Santo vai ter o que tirar na hora que ele necessita. Amém? Mas então, para isso precisamos nos dedicar à palavra, à oração, não é? Nos encher, porque na hora certa, amados, que o Espírito Santo precisar usar você, ele já vai ter o bom depósito cheio. Amém? E eu creio que essa noite você vai ter cheio no seu bom depósito. Mas eu estava meditando sobre o que falar, porque eu tenho ensinado aqui no Reino da Aliança de Sangue. É uma matéria maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então todo mundo percebe logo, né? Quando eu começo a pregar e a ensinar, já vem logo a minha animação, empolgação, porque eu sei, amados, de onde essa palavra me tirou. Aleluia! Eu sei a revelação, que a revelação da palavra trouxe na minha vida, quem eu era, o que eu sou hoje. Então eu não tenho como não glorificar a Deus pregando essa palavra que me libertou. Amém? E na verdade hoje eu tenho tido o privilégio, eu falo que é um privilégio, de poder ser um canal de Deus para libertar outros. Amém. É um privilégio, irmão, não é peso. Amém? Diga-se comigo, é privilégio. Servir a Deus. É privilégio, irmão. Ah, meu Deus. Eu queria que cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo entendesse isso, né? É privilégio você poder orar. É privilégio você poder meditar na palavra. É privilégio. Porque na verdade nós não fazemos porque Deus precisa. Você sabe que Deus não precisa orar. Mas quando nós oramos, amados, quem é abençoado? É quem ora. Então, na verdade, quando você medita na palavra, não é Deus que é abençoado quando você está lendo a palavra. Quem é abençoado é você que está meditando. Porque você vai estar recebendo o alimento que você precisa para estar fortalecido o suficiente para correr a carreira que Ele tem para você. Aleluia! O microfone está querendo abafar a unção, mas ele não conseguirá. Então, amados, e como eu estava dizendo, meditando sobre o que dizer, o Espírito Santo não me trouxe muitas coisas. Para falar bem a verdade. Para falar bem a verdade, eu comecei a pensar: Senhor, me diga o que você quer. Porque eu nunca gosto, amados, de pregar o que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Até porque eu não conheço todo mundo que está aqui, na verdade não conheço ninguém, não é? Só conheço, assim, de vista alguns meus alunos. Então eu falo: Senhor, eu sei que não vale a pena a gente falar do que a gente quer, mas quando a gente empresta a boca para você fazer a coisa, acontece. E queridos, se tem uma coisa que eu tenho ensinado às pessoas aonde eu tenho ido, é aprenderem a depender do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas que aula cheia do poder. Professora falou exatamente o que eu precisava. Eu digo: pois é, agradeça a ele e agradeça a mim também que eu deixei ele falar. Porque na verdade, amados, muitas vezes o
está em você verdadeiramente falar as palavras dele e não as suas? E muitas vezes a gente está querendo, amados, mostrar a nós mesmos. Mas a eficácia do ministério de Jesus, e não só do ministério de Jesus, mas do ministério dos apóstolos, e da igreja primitiva de uma maneira geral, e de todas as eras até hoje, o sucesso de todos aqueles que foram longe, que alcançaram aquilo que Deus preparou, que cumpriram o propósito, está em conhecer a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo faça o seu ministério. Quanto mais homens e mulheres cheios do Espírito emprestarem a boca para que o Espírito Santo fale o que a igreja precisa ouvir e não o que a igreja quer ouvir, posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Porque muitas vezes, amada, a gente está assim: Deus, eu quero te ouvir, fala comigo, Senhor, e ora. E quando Deus começa a falar, cala, Deus. Muitas vezes, amada, a gente quer ouvir, mas quando Deus começa a falar exatamente aquilo que precisamos, a nos exortar e ajustar as áreas da nossa vida que estão desalinhadas com a palavra, quando Deus começa a despertar a nossa vida para compreendermos aquilo que Jesus já fez por nós, para que nós possamos realmente, amado, começar a tomar posse daquilo que já foi feito, daquilo que já foi conquistado. A gente está querendo que Ele faça outras coisas, enquanto que a gente toma posse nem daquilo que Ele já fez ainda. Aleluia! A gente está querendo mais, né? Deus, manda mais. Deus, eu quero mais. Eu quero me encher. Eu quero estar cheio do povo. Mas, amados, você já está fazendo aquilo que Ele disse para você fazer para ser cheio? Você sabia que tem instruções na palavra de como se encher do Espírito? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 119. A gente vai começar lendo esse texto. E eu vou começar a trazer algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para você, amém? Mas aquilo que Ele mandar falar, pode ter certeza, eu vou falar. Nem se preocupe, porque esse é o anseio do meu coração, amados, amém? E é tão bom quando Ele faz, funciona. Dá tudo certo. Esse é o segredo de um ministério, de uma vida bem sucedida. Em todas as coisas, ser cheio do Espírito, amém? Salmo 119, no versículo 130. Queria que você lesse lá comigo. Vou começar a compartilhar algumas coisas sobre avivamento. Aleluia! Vamos lá, Salmo 119, versículo 130. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Tem uma outra versão que diz assim: a exposição das tuas palavras traz luz e dá entendimento. Aleluia! Aí você está escrito como? A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Glória a Deus. Vamos ficar com isso então. A exposição da palavra traz o que, amados? Luz. E dá entendimento. O Senhor começou a falar comigo sobre essa palavrinha entendimento. Você pode repetir comigo? Entendimento? Eu comecei a meditar, querido, sobre várias ondas de avivamento que já existiram até a nossa década de hoje. Eu comecei a trazer para a minha memória algumas coisas. E sabe o que o Senhor falou comigo? Todos os avivamentos que existiram até hoje, quando sabe que eram pessoas sinceras, desejosas, querendo realmente o mover do Espírito, querendo realmente ser cheios do Espírito, querendo ver a coisa acontecer e ser genuíno, amém? Deus deseja que você tenha um coração que busca essas coisas. Mas, queridos, todos esses avivamentos passaram, foram ondas que vieram e foram. E eu pergunto, será que as coisas do Espírito elas são assim? Será que as coisas do Espírito são como ondas? A Bíblia diz, na verdade, amados, que nós não devemos ser como ondas, porque a onda ela é impelida e agitada pelo vento, não é? Em outras palavras, uma onda ela é levada, não é? Ela não conduz, ela é levada. E aí, amados, dependendo do vento, ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo, outra hora ela está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Deus não te chamou para viver de altos e baixos, amado. Deus não te chamou para viver como uma onda.
Deus te chamou para ter uma vida estável. Aleluia! Na verdade, amados, Deus te chamou para crescer. Porque a vida estável é sempre avançando. É aquilo que você tem permanecendo e crescendo cada vez mais do que você já alcançou. Amém? Então, na verdade, eu queria que você entendesse que quando Deus começou a falar comigo sobre avivamento, o que eu percebi? Que a maioria, eu já li um livro que eu até indico para todo mundo ler, esse livro chama Os Generais de Deus. Fala de grandes avivalistas, fala de pessoas muito conhecidas, como Kathryn Kuhlman, como John Lake, fala daquele que fez o avivamento da Rua Azusa, fala de Smith Wigglesworth, fala de vários homens que foram usados no seu tempo. E a história de cada um e como cada um terminou. E queridos, a maioria desses homens, desses avivamentos que começaram, eles terminaram porque não existia um entendimento e uma revelação precisa da vontade de Deus. Essas pessoas, elas estavam simplesmente sendo levadas por um mover do Espírito. Mas pelo fato de não ter o entendimento da palavra, eles não sabiam o que estavam fazendo. Sabe aquela coisa? Eu não sei o que eu estou fazendo, não, eu estou sentindo. Mas o negócio aqui está tão bom. E aí, amados, é empolgante no começo. Mas sabia que empolgação dá e passa? Agora, entusiasmo não, amados. Entusiasmo com a palavra é aquilo que permanece. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, os céus e a terra vão passar, mas essa palavra jamais passará. E um avivamento firmado na palavra, a palavra e o Espírito andando juntos, é exatamente o que vai permanecer até a volta do Senhor Jesus. Deus está conduzindo a igreja a uma revelação da palavra, amados, a entendermos com profundidade aquilo que Ele fez por nós. Eu queria que você abrisse lá em Colossenses. Se nós não temos entendimento daquilo que já foi feito, amados, nós não conseguimos andar naquilo que não entendemos. Não é verdade? Alguém pode dizer amém? Amém. Vamos lá para Colossenses. Aleluia! Mas você vai ter entendimento de coisas que Ele fez por você hoje, amém? E eu vou te incentivar, amados, a buscar isso. Porque uma das coisas que o Senhor começou a trazer é que muitas vezes a igreja, na verdade, a gente já tem tudo o que nós precisamos hoje. Sabia disso? Fala para você que está ao seu lado, você já tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus hoje. Você já tem tudo o que você precisa. Agora, você está tomando posse do que você já tem, é outra conversa. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1. Eu quero que você veja aqui Paulo exortando essa igreja, incentivando essa igreja a buscar entendimento. Amém? Eu queria que você fosse comigo aí no capítulo 1, no verso 3. Paulo começa a dizer: damos graças sempre a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aí diz assim, no verso 9: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vamos ler até aí, depois a gente vai continuar. Queridos, Paulo soube que essa igreja estava buscando conhecer a Deus. E na verdade existia uma fé em Jesus, existia já uma convicção, existia já um amor que estava operando naquele lugar, uns pelos outros. Isso é maravilhoso, amém? Todos nós cremos em Jesus, cremos que Ele é o nosso Salvador, cremos que Ele é a porta, amém? Mas quando sabe que Ele não é só a porta? Tem muito crente enganchado na porta, irmão. Porque a Bíblia diz que Ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ô glória! Tem gente que fica só na salvação. Jesus é a porta, amém. Mas Ele também disse que depois da porta, se você entrasse pela porta, você encontraria
Eita glória, fala pra ver se eu tô falando, desengancha. Sai da porta, irmão. Aleluia. Você vai entrar por aquilo que o Senhor já conquistou pra você, amém? Eu creio que vocês, eu creio que essa noite, inclusive pastor, eu tive uma revelação quando eu estava sentada ali, o Senhor estava falando. Ele disse que hoje é o último culto, não é isso? Último domingo que vai estar sendo feito o culto aqui. Depois já é o novo, não é assim? Eu disse, Senhor, você é lindo, você me trouxe no dia certo. Porque na verdade eu entendi que você quer profético, sabe por quê? Porque se hoje é o último dia do velho tempo, então eu creio que a partir de hoje, muita coisa na sua vida vai ser nova, vai ser diferente, por causa do entendimento da palavra. Chegar no teu coração nessa noite. Aleluia! E já vai pro novo, tudo diferente, amém? Então, olha só, isso é maravilhoso. Mas queridos, é lindo você ver que existe esse coração aqui da igreja de Colossenses. E Paulo fala, olha, eu entendo a fé que vocês têm e o amor que vocês têm. É uma fé que está firmada por causa de uma esperança. Ou seja, eles andavam naquela fé, eles andavam naquele amor, porque eles tinham uma esperança. Qual é a nossa esperança? Que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos buscar, que nós vamos viver eternamente com Ele. A esperança fala do futuro, amém, querido? A esperança sempre vai apontar para a eternidade. Por isso você não pode viver só de esperança. Porque ninguém vive de futuro, amém? Amém? Então você tem que aprender a viver pela fé, a esperança e o amor. Esses três têm que permanecer na sua vida. Amém. A Bíblia diz isso, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior é o amor. Lógico que o amor vai permanecer na eternidade. Vai precisar de fé e de esperança lá. Porque a esperança que se vê já não é mais esperança. Amém? E ninguém vai precisar exercer mais fé, porque já chegou, né? Já estou aqui, oh glória, aleluia. Cheguei! Oh, que glorioso! Então, amados, logicamente que é importante a gente ter essa fé firmada numa esperança. Só que aí, Paulo está dizendo assim, olha, maravilha, fé em Jesus, maravilha, o amor, mas olha, a minha oração agora é para que vocês entendam que tem mais. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, por essa razão, no verso 9, a oração que ele vai fazer, motivado por essa fé e esse amor que está firmado na esperança. Então ele vai dizer, olha, por essa razão, desde o dia que eu fiquei sabendo da fé e do amor que vocês têm, então agora eu não cesso de orar para que vocês transformem. Para que vocês transformem do pleno conhecimento da sua vontade com sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, aqui Paulo está dizendo que existe um conhecimento pleno da vontade de Deus. E que aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo, por mais que fosse bom, ainda não estava na plenitude. Mas é possível eu e você vivermos a plenitude de Deus aqui na terra, irmão. Não creem que Paulo era inspirado para orar? Não creem que se essa oração está na Bíblia, eu e você podemos fazer ela também? Ei, meu irmão, você tem uma coisa que eu aprendi para orar isso aqui. Pai, eu não vou cessar de orar até que eu transborde. Eu quero conhecer plenamente a sua vontade. Agora, mas é interessante que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer com sabedoria. O que acontece muitas vezes quando algumas pessoas elas começam a ter a revelação de quem elas são em Cristo, daquilo que elas têm e podem, às vezes falta sabedoria de como usar isso. Sabe o que a sabedoria é? Não é só o conhecimento. A gente acha assim, né, que o fulano que é cheio de informação na cabeça, nossa, aquele fulano é sábio. Amado, tem nada a ver com sabedoria. Tem muita gente cheia de conhecimento, mas que não tem sabedoria para usar o que conhece. Então sabedoria sempre é quando você vai usar o conhecimento de uma forma que aquilo vai trazer bons frutos. Aquilo vai trazer bons resultados. Se não está trazendo bom resultado, amado, não é a sabedoria de Deus que está envolvida ali.
que Tiago fala da sabedoria que desce do alto. A sabedoria que vem de Deus. Ela é pacífica, ela produz bons resultados. Então nós não pregamos uma palavra que não traga essa unidade. Se não está trazendo unidade, se não está promovendo paz, se não está trazendo bom resultado, sabedoria de Deus não está envolvida ali. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso eu quero pedir perdão se houver alguma pessoa do Rema Brasil que faltou com sabedoria com você, viu? A minha oração é para que todos sejam sábios, né? E a gente sabe, graças a Deus, que todos nós aprendemos essa palavra poderosa que nos levanta, mas precisamos ter sabedoria para usar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu também fiz o Carisma, né? Que é o seminário da Lagoinha, antes de fazer o Rema, né? E eu morei em Belo Horizonte, ali, vocês conhecem, né? A Lagoinha, a Batista da Lagoinha, né? Tem alguma coisa a ver com vocês, né? De certa forma é a Batista. E eu me lembro que o pastor André Valadão, ele tinha chegado dos Estados Unidos, e ele tinha feito o Rema nos Estados Unidos. E quando ele chegou, ele foi dar aula para nós, a gente estava tendo a matéria, a autoridade do crente com ele. E quando ele começou a falar, ele disse assim, olha, eu quero dar o meu testemunho para vocês. Não é? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe, amém? Quando ele chegou na Lagoinha, ele começou a querer mudar tudo de uma vez. Ele começou a querer trazer aquela revelação que ele estava recebendo. E ele disse, irmãos, eu não agi com sabedoria. Na verdade, ele quis, né, trazer a visão que ele havia sido tão abençoado, estava sendo tão edificado, mas ele queria enfiar a goela abaixo no pai dele e toda a diretoria da Lagoinha, que tem mais de 100 pastores, e achar que as pessoas iam entender o que ele estava querendo transmitir, sendo que ele passou 2 anos recebendo aquela informação. Agora eu estou falando com os alunos do Rema que estão aqui também, amém? Então olha só, queridos, você precisa ter sabedoria para transmitir a palavra de Deus. Não é porque a palavra que quer dizer que você vai alcançar o seu objetivo. Você precisa usar e saber a hora de usar e como usar. Porque tem gente que usa a palavra, mas até mesmo para trazer condenação para outras pessoas. Tem gente que quer usar a palavra de Deus para obter aquilo que elas querem. Botar medo nos outros, né? Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Mas na verdade não é bem a Bíblia, né? É ela que não está querendo que a pessoa faça aquilo e está querendo botar um medinho ali. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Não é sabedoria. Então muitas vezes, queridos, existem pessoas até que estão resistindo nos ouvir porque a gente não tem sabedoria. Mas a Bíblia diz assim, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente e não impropera. Ou seja, não vai lançar no seu rosto, tá vendo, seu tolo? Você que não tem sabedoria, né? Deus não vai fazer isso. Ele não vai jogar na sua cara. Amém, queridos? Mas na verdade precisamos ter sabedoria para falar. Fala do amor de Deus. Você que evangeliza, você que está aí sendo o canal, o povo de Deus, aonde Ele tem colocado, tenha sabedoria para falar a palavra. Amado, se na tua casa, na tua família, junto com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, você não está tendo um bom resultado em pregar a palavra, será que você está tendo sabedoria na hora de transmitir? Esse silêncio mortal, né? Amém. Isso não acho que o Espírito Santo está tratando. Então, queridos, não é para você ficar condenado, não. Eu oro por sabedoria. E na verdade eu aprendi a fazer isso antes de qualquer coisa. Senhor, eu vou estar em tal lugar. Coloca a sabedoria nos meus lábios. Senhor, me faz falar com sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Por quê? Porque eu quero, amado, que aquilo funcione. Amém. Você sabia que a vida de um cristão é uma vida para ter resultados? Amém. Amado, essa história de viver um evangelho que não chega em lugar nenhum. A pessoa começa o ano e termina o ano do mesmo jeito. Que evangelho é esse? Que boa notícia é essa? Meu Deus. Jesus diz assim, né? Ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aí ele vai dizer,
Querido, eu quero te dizer uma boa notícia. Você vai continuar pobre. É a boa notícia? O que você vai falar para uma pessoa que é pobre? Irmão, deixa eu te dizer uma boa notícia. Deus quer entrar na tua vida para transformar a tua história. E Ele quer prosperar você, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Aí boas novas chegaram, boas notícias. Qual é a boa notícia que você pode dar para um cego? Começa a ver! Entende? Jesus disse que Ele veio pregar um evangelho, amado. Um evangelho de resultados. Então diga comigo, a palavra de Deus funciona. Amado, se você tomar posse do que está escrito, vai funcionar. Agora, muitas vezes não está funcionando, talvez, como nós gostaríamos, porque está faltando essa palavrinha aí, sabedoria. Obrigada pelo amém de alguns, né? Mas vamos avançar. Então, além da sabedoria, Paulo diz, olha, você precisa conhecer a vontade de Deus com sabedoria e com entendimento espiritual. Então, queridos, se eu conheço a vontade de Deus, mas eu não tenho entendimento daquilo, eu não vou conseguir viver aquela verdade. É isso que Paulo vai dizer, porque quando ele diz que vai fazer essa oração, ele diz que essa oração tem uma finalidade, que é o que está escrito no verso 10. Veja comigo aí. Quando nós oramos por sabedoria e entendimento, para conhecermos a vontade de Deus, tem uma finalidade, a fim de que possamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa é a vida de um crente, irmão. Quando você conhece a vontade de Deus plenamente para a tua vida, isso inclui não só a eternidade, mas a sua vida aqui. Porque Deus está dizendo que você vai viver de modo digno. Amado, é agora. Essa história de quem? Caminhando vou para Canaã, caminhando vou e nunca chega em Canaã. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus, as pessoas estão sempre fazendo as mesmas orações. Às vezes você está orando por coisas, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero tanto, Senhor, eu quero tanto, mas nunca toma posse daquilo, fica querendo, Deus dizendo, sim, meu filho, eu já entendi o que você quer, né? Agora, vamos fazer alguma coisa? Porque senão, amado, a gente fica só naquele, né? E a vida não avança. Não é isso a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é a vontade dele? A vontade dele é que a sua vida aqui glorifique a Ele como filho. Quando você e eu vivemos de modo digno do Senhor, amados, isso inclui a tua vida glorificando a Deus em tudo. Sabe, existe um modo digno de se viver. Não é para você viver aqui de qualquer forma. Eu gosto sempre de usar aquele exemplo que diz assim, né? Imagina que a gente está aqui na igreja agora e entra um menininho todo maltrapilho ali, todo sujo, a roupa rasgada, pé sujo, descalço, e começa a entrar para aquela porta e vem até aqui na frente. Todo mundo vai olhar para aquele menino sujo e a primeira coisa que você vai pensar e eu é: meu Deus, cadê os pais dessa criança? Não é assim? Sabia que muitas vezes nós, igreja, a gente não tem glorificado ao Senhor, amados, com a nossa vida? E quando a gente glorifica ao Senhor com a nossa vida, não é só você andando de forma certinha ou sendo religioso. Não. A forma de você glorificar a Deus na sua vida é mostrando os resultados dele em você. É mostrando a prosperidade dele em todas as áreas da sua vida. Aí você glorifica ele. Porque muitas vezes a gente acha que andar dessa forma, sujo, maltrapilho, e ficar dizendo: nossa, o quanto que eu sou sujo. Olha o tanto que eu sou sujo. Olha o quanto que eu sou maltrapilho. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer: rapaz, cadê o Deus desse cara?
E por isso que muitas vezes as pessoas têm resistido a receber esse Deus que muitas vezes a gente tem tentado pregar. Mas sabe por quê? Que Deus está levantando a igreja para conhecer hoje plenamente a vontade dele, queridos. Porque para haver essa grande colheita precisa de filhos que vão fazer uma boa representação de quem é o nosso Pai. As pessoas vão precisar olhar para mim e para você e ver o antes e depois, irmão. Você está entendendo? Precisa olhar para você e dizer, rapaz, notícia boa chegou naquela vida ali. Porque eu conheci aquele camarada. Pensa numa vida arrebentada. A família dele era toda arrebentada, o casamento dele era arrebentado, os filhos dele eram tudo nas drogas. Estou colocando uma coisa bem trágica, não precisa ser assim a sua vida. Mas às vezes, querido, você vê, a pessoa está com a vida toda errada, mas ele aceitou a Cristo, ele entrou numa aliança com Jesus e é impressionante. Hoje o casamento dele está abençoado, a família dele, os filhos dele estão tudo indo para a igreja, o negócio dele era um fracasso, hoje está prosperando. Amado, isso sim é uma vida que pode glorificar a Deus na terra. Aí as pessoas vão olhar e dizer, ei, quem é o pai desse menino? Eu quero esse pai para mim. Eu quero esse Deus para mim. Vocês estão entendendo aonde o Senhor quer chegar? Você e eu precisamos viver uma vida digna na terra, irmão. Aleluia! Diga assim comigo, Deus tem uma vida na terra digna para mim. Nós não podemos viver aqui só pensando na eternidade. Só pensando que um dia, amado, Jesus já salvou você. Ele não vai salvar você um dia. Eu vou dizer de novo, Jesus já salvou você, não vai salvar você um dia. Então, se você já entrou pela porta, existe algo que precisa mudar na sua vida. Eu quero ler com você, rapidamente lá em Lucas. Vai comigo. Lucas, você está recebendo alguma coisa? Amém. Lucas 22. Quantos conhecem um pouquinho aqui a história de Pedro, do apóstolo Pedro? A gente conhece um pouquinho, né? Porque Pedro era um dos mais, né? Vamos dizer assim, do temperamento mais colérico entre eles, né? E Pedro levava um monte de tonelada de Jesus porque ele era ousado, né? Então ele às vezes dava uns foros assim que Jesus teve que dizer, ei, Satanás, sai de perto de mim, né? Tu é pedra de tropeço. Mas não era Pedro que ele estava repreendendo, era a influência de Satanás na vida de Pedro. Você vê, Pedro era assim, intenso, né? Então, amado, só que isso é antes dele se converter. Sabia? Você sabia que os discípulos, enquanto eles estavam vivendo na terra, eles não eram nascidos de novo? Quantos têm o entendimento disso? Vamos crescer em entendimento agora de algumas coisas. Então, amado, se os discípulos não eram nascidos de novo, por que você está se identificando com eles no Evangelho? Por que você fala as mesmas coisas que os discípulos falavam, sendo que eles não haviam ainda tido a experiência do novo nascimento? E assim nós fazemos com muitas coisas, até mesmo no Antigo Testamento. A gente sabe que no Antigo Testamento ninguém tinha nascido de novo. Mas muitas vezes, amado, a gente está usando palavras de pessoas que não nasceram de novo e trazendo para a nossa boca. Para uma dispensação diferente, porque nós estamos vivendo uma dispensação que Jesus inaugurou. E que nenhuma pessoa antes de Cristo viveu. Você precisa entender aonde você está, em que posição Jesus te colocou hoje, irmão. E quando eu e você lemos o Evangelho, sabe em quem você tem que se ver? Sabe com quem você tem que se identificar? Não é com os discípulos que não tinham nascido de novo, é com Jesus, irmão. Porque a Bíblia diz que você foi feitura dele e criado nele para fazer as mesmas obras que ele fez e coisas ainda maiores. Amém. Então nosso entendimento muitas vezes nos impede. A gente está fazendo como o cego Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o cego Bartimeu, ele não tinha nascido de novo ainda. Hoje, eu e você temos que ser aquele que vai curar o cego Bartimeu por aí. É isso que a igreja precisa mudar, ó. A perspectiva. Com quem que nós estamos nos identificando, irmãos? Afinal de contas,
discípulos andavam com Jesus. Pois é, irmão. E fazia cada besteira e falava que, olha, eles acreditavam em alma penada. Você acredita em alma penada? Quando se lembra que Jesus está andando sobre as águas e eles começam a gritar, é um fantasma! Eles acreditavam no fantasma. Vocês concordam? E Jesus, ei, calma, sou eu. Porque se é você mesmo, manda eu ir aí. Jesus vem, ele andou, ainda sem ter nascido de novo, andou sobre as águas. Aí tem gente dizendo, eita, mas Pedro era o incrédulo. Eu quero ver quem não andou nas águas aqui, para dizer que era o incrédulo, né? Pelo menos andou, irmão. Não permaneceu, mas andou. É melhor permanecer, né? Então eu quero que você entenda aqui. Jesus, quando ele vai repreender Pedro, ele vai dizer assim, olha, no capítulo 22 de Lucas, no verso 32. Primeiro, no versículo 31. Ele vai contextualizar, ele vai dizer, Simão, Simão, né? Que era o nome dele mesmo. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha só, Satanás queria ceifar a vida de Pedro. E aí, amados, por causa disso, Pedro ainda não podia repreender diabo nenhum aqui. Quanto sabe que Pedro não tinha autoridade ainda? De fato, Jesus até deu alguns momentos de autoridade para eles expulsar demônios, né? Mas como você sabe que não foi todas as vezes que eles conseguiram? Porque tinha incredulidade que precisava sair do novo nascimento, amém, irmão? E aqui, Jesus vai dizer, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, Jesus está dizendo, Pedro, ei, quando você nascer de novo, aí, Pedro, você vai ver, você vai receber a natureza minha, oh glória. Aí você vai conseguir fazer as mesmas coisas que eu, e você vai conseguir fortalecer aqueles que eu vou colocar perto de você, para fazer a diferença junto com você. Mas olha a ousadia de Pedro. O camarada tinha nascido de novo e ele diz assim, Senhor, verso 33, eu estou pronto, olha isso, para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus olhou para ele e disse, afirmo-te, Pedro, que hoje você vai me negar 3 vezes que me conhece, camarada. Tu vai dizer que nem me conhece. Tá dizendo que está pronto para morrer comigo. Fala sério, né, Pedro? Fala sério. Então, mas aqui Jesus vai dizer para ele, logicamente, que a gente sabe que ele negou mesmo, Senhor. Agora existe uma diferença desse homem depois que nasceu de novo, amado. Diga comigo, existe uma diferença. Amado, se não existiu diferença na sua vida antes e depois, nós vamos depois no final do culto fazer a oração. Você vai aceitar Jesus, vai nascer de novo e tudo será diferente. Amém? Tem que ter mudança. Eu vou dizer não, tem que ter mudança. Agora você vai para Atos. Vamos lá, Atos, capítulo 2. Vocês estão aprendendo, gente? Aleluia. Não vou me demorar mais muito, amém? Atos, capítulo 2. Olha só. Quantos sabem que Pedro negou Jesus? E ele disse que não conhecia Jesus, porque ele estava com medo dos judeus naquele momento. Quando viu que Jesus foi pego, amado, um monte de gente, um soldado romano, chega com porrete, com pau. Primeiro momento Pedro pensou, né? Vou chegar chegando. Você não sabe que Pedro, quando pegou aquela faca, não foi para cortar a orelha. Quando entende que ninguém, homem nenhum, vai pegar uma faca para cortar a orelha do camarada, depois sai correndo, né? Porque se ele foi só para cortar a orelha, amado, era cortar a orelha e sair correndo. É lógico que ele foi para matar. Vocês têm dúvida disso? Pedro foi para matar, amado. Ele dizia, cortou a orelha. Só pode ter sido isso. Deu aquela desviadinha e cortou a orelha. E aí, logicamente, amado, que uma pessoa que anda armada também está pronta para qualquer coisa. Para você ver como os discípulos eram antes de nascer de novo. Pedro andava armado com Jesus. Jesus andando perto de casa, você
bem bruto, né? Que a Bíblia fala que ele era letrado, ele era dos zelotes, eu até gosto de, eu fazia uma brincadeira, agora eu não faço mais. Mas eu gostava de comparar os zelotes, né? Com um partido político aí, que não vou falar não, porque Deus me livre. Mas os zelotes, na verdade, era os trabalhadores, vou dizer assim. Era aquele povo trabalhador, irmão. Era esse grupo que Pedro participava, né? Porque existiam os saduceus, existiam os fariseus, né? Existia a elite do judaísmo. E os zelotes era a galera do judaísmo, entendeu? Vocês entenderam, né? Nada falando, ó, gente, eu não falei nada de partido nenhum, ninguém me acusa. Então aí o que acontece? Pedro vai e logicamente na tentativa de matar aquele homem, Jesus vai dizer: Pedro, se você escolher viver da espada você vai viver. Agora se você escolher viver comigo, aí o negócio muda de figura. E aí, amados, você sabe que depois Pedro vai ver. Jesus é tão lindo que a Bíblia diz que quando ele ressuscita, Paulo mesmo vai dar um testemunho que ele apareceu primeiro para quem? Jesus sabia como é que Pedro devia estar, né? Porque o camarada chegou para ele dizendo: eu estou pronto. Rapaz, no mínimo ele estava arrasado, mano, se sentindo assim a pior pessoa da face da terra, porque ele achava que estava pronto e não estava pronto. Mas quando sabe que depois Pedro ficou pronto quando ele nasceu de novo? Porque, amados, literalmente ele morreu por causa do Senhor. E tem mais, a Bíblia diz que quando ele vai morrer, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus, porque ele foi crucificado. Vocês sabiam disso? Aí, amados, você vê o quê? Onde é que eu quero chegar para a gente ir caminhando para finalizar? O novo nascimento na minha e na sua vida trouxe uma nova condição para mim e para você. Esse homem que a gente olha e vê um medroso, negando que conhece Jesus com medo. Porque se fizeram isso com ele, vão fazer o que comigo? Não é? Então Pedro nega por medo. Mas, amados, depois que Pedro se converte, a Bíblia vai mostrar uma ousadia totalmente diferente da vida desse homem. Eu queria que você fosse comigo lá em Atos. Eu quero que você veja comigo aqui, no capítulo 4. Eu ia ler aqui mais o 2, mas a gente vai para o 4 porque a gente não tem mais muito tempo. Mas vamos lá. Atos capítulo 4, no versículo 5 diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Considere que esse Anás, esse Caifás, estavam tudo lá, julgando Jesus, mandaram açoitar Jesus, estavam gritando lá, prenderam Jesus. Quantos sabem que eles estavam envolvidos naquele momento? Mas, amado, Pedro que negou Jesus com medo dessa galera aqui, agora depois de nascer de novo, aconteceu algo aqui. A Bíblia diz, no versículo 7, assim: pondo perante eles, Pedro, né, na verdade aqui é Pedro e João, que foram levados presos para serem questionados, entrevistados diante desses homens. Por quê? Porque eles haviam curado um homem que era coxo de nascença, e esse homem já tinha 40 anos quando ele foi curado. Então, queridos, aqui você vê que quando Pedro começa a ser interrogado, algo vai acontecer de diferente. Olha só: com que poder, verso 7, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Foi o questionamento que aqueles homens levaram. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra
rejeitada por vós. Ó, ousadia. Os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eita, o meu ficou macho. Pense que o camarada ficou macho. O Espírito Santo cheio. Olha, eu vou dizer, o Espírito Santo enchendo você vai trazer uma intrepidez e uma ousadia na tua vida, irmão. Porque essa ousadia acompanha a palavra e o Espírito. E deixa eu dizer, quando você chega, quando eu chego, as coisas têm que mudar naquele ambiente por causa da palavra e do Espírito que nós recebemos, que é a mesma que Jesus carregava e o mesmo que ungiu a Jesus é que ungiu a mim e que habita em mim e em você. Não é pedir para Ele habitar, é entender que Ele já habita. E quando você e eu entendemos que Ele já habita em nós, amados, aí tomamos a consciência da presença. E quando tomamos consciência da presença, entendemos que estamos andando com Ele na terra. E quando eu entendo que eu estou andando com Ele na terra, eu entendo que as coisas vão acontecer através da minha vida, porque Ele está em mim agora mesmo. Espírito Santo, eu estou chegando aqui. Qual é o negócio que nós vamos fazer aqui nesse lugar? Quem é a pessoa que eu vou orar? Para quem que eu vou pregar? Irmão, você tem que andar cheio desse Espírito, entendendo que o Espírito já está em você e que Ele quer operar através de você. Pedro não ficou com medo de falar mais no meio de autoridades. Aqui ele estava pronto. Ah, mas eu não fiquei pronto ainda. Irmão, sabia que isso aqui aconteceu? Quantos sabem que o Pentecostes aconteceu 10 dias depois que Jesus ressuscitou? Perdão, gente, que Jesus ascendeu. Porque ele ficou 40 dias. Na verdade não foi nem 10, não, perdão, gente, foi 7. Porque olha só, Jesus ressuscitou no 3º dia. Certo? Faz as contas aqui comigo. Ele ficou quanto tempo? 40 dias ressuscitado. O Pentecostes, amados, ele começava a ser contado no primeiro dia das primícias. Jesus ressuscitou nas primícias, certo? Então é 10 mesmo, é isso aí. É 10 mesmo. Porque ele ressuscitou no primeiro dia, no 3º dia ele ressuscita, fica 40 dias e o Pentecostes era exatamente, contando o primeiro dia das primícias, contava 50 dias e aí houve o derramar do Espírito Santo, que era exatamente o tempo da colheita, que eles apresentavam a colheita diante de Deus. E o Espírito Santo desceu no dia da colheita. Irmão, deixa eu te dizer, a colheita, na verdade, ela foi marcada com o enchimento do Espírito. Isso indica que Jesus vai vir buscar uma igreja cheia do Espírito. Eita glória! Aleluia! Muita glória misturada com vitória, né, irmão? E aqui você vê que Pedro, naquela ousadia, quando ele começa a pregar daquele jeito, olhando para aquelas autoridades e falando: vocês crucificaram ele. Aqui, irmão. Bem desse jeito, né? Vocês crucificaram, vocês rejeitaram a pedra. A pedra angular, imagina o Pedro falando nessa entonação, né? A pedra angular, vocês que são os construtores, a pedra que Deus mandou, a última. Porque a pedra angular é a pedra de esquina, é a última que faltava para refechar toda a revelação do plano de Deus para a nossa redenção. Nada mais é do que Jesus era só a pedra que estava faltando. A pedra, amados, que ia completar a revelação que Deus começou a falar lá nos profetas em todas as alianças e culminou nele. E quando eles estavam para receber a plenitude da revelação, eles rejeitaram a pedra. Então deixa eu te dizer algo aqui. Quando Pedro começa a falar naquela ousadia, sabe o que ele indica? Ele indica que ele indica com quem que ele está andando. Hello. Olha só, verso 13. Ao verem as autoridades, perceberam, quando eles começaram a ouvir Pedro, ao ver a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, o que é isso? Quando você gasta tempo com a palavra, quando você está se enchendo dele com a palavra, quando você está se enchendo dele em oração, quando você gasta tempo colocando para dentro a vontade de Deus, trazendo entendimento para você, se enchendo dele, amado, quando você começar a falar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse aí tem intimidade, esse tem estado com ele, esse aí está andando com Jesus. Porque, amado, nenhum que anda com Jesus permanece covarde. Pedro é o maior exemplo de cara covarde e medroso, mas que começou a andar com ele, ficou intrépido e ousado. Deixa eu te dizer, a minha e a sua ousadia vem dele, meu irmão. Vem do Espírito Santo, vem de termos comunhão com o Senhor. Sabe quando nós vamos ter a mesma ousadia que Pedro, de olhar para o céu e dizer: ei, olha para mim. Que a gente está assim, né? Olha para ele, ele está onde? Ele está onde, irmão? Então você tem que ter a consciência que ele está em você. E não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós. Então nós temos que chegar a essa consciência de olhar para uma pessoa que precisa do que nós temos, amado. Porque tudo que nós precisamos, ele tem. Se ele tem, eu tenho para dar também. Olhar para o homem coxo e dizer: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro para te dar. Eu não acredito que Pedro era pobre, porque ele era judeu, amém? Não tem dizer para mim. Jesus também não pode ser, porque também era judeu. E deixa eu te dizer outra coisa: a bênção acompanhava a obediência. Se Jesus, amado, era obediente, como nós sabemos que ele foi em tudo, a maldição da miséria não poderia ter tocado ele. Porque se você olhar Deuteronômio 28 hoje, quando você chegar em casa, você vai ver que pobreza, mesquinharia é maldição da lei. E eu fico pensando numa pessoa pobre, andando com todos e mandando todo mundo largar os empregos, né? Ei, deixa eu ficar fazendo, me segue. Vamos morrer de fome nós dois? Aí vamos, rei, vem tu também, dá. Amado, Jesus começou a trazer aqueles homens. Não sabe que Pedro era casado, tinha família? Você acha que Jesus ia mandar ele largar lá a empresa lá de pesca dele? Porque ele tinha vários barcos, irmão. Se ele tinha vários barcos, é porque ele tinha uma empresa de pesca. Vocês concordam? Gente, é porque... Ah, meu Deus, eu já estou entrando no ar, não é para nem ter mais hora, né? Mas eu fico pensando, como é que a gente acha que Jesus poderia andar numa miséria? Ainda tinha um tesoureiro, né? Que era ladrão, para completar. Eu imagino o tanto de dinheiro que devia ter dentro daquele negócio. Porque o cara roubava, não ia sobrar. Quando você lembra daquela multiplicação dos peixes, que Jesus fala assim, os discípulos falaram: Senhor, você quer que a gente compre pão? Só se a gente for comprar pão para todo mundo, porque agora no deserto não tem condição. Como é que a gente vai fazer? Então é porque tinha dinheiro para comprar pão para todo mundo. Vocês concordam? Amém. Vocês acham que eles iam assaltar a padaria? Gente, isso é óbvio, amém? É porque a religiosidade, às vezes, ela é tão impregnada que a gente não consegue ler a Bíblia e aceitar o que está lá. Eu vou dizer só um exemplo de religiosidade para você. Um professor do reino estava ensinando sobre oração. Oração que prevalece. E aí ele começou a dizer sobre pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E aí, amados, ele começou a dizer que você pede uma vez e recebe. Mas o irmão disse: não. A Bíblia está dizendo que é pedir, pedir, pedir
pedi e dá-se-vos-á. Ele não, bora abrir o texto. Ele abriu o texto. Como sabe que está lá escrito só uma vez pedir? Aí o professor disse assim, lê o que está escrito. E ele lia. Pedi, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Não, irmão. Leia o que está escrito. Amado, ele não conseguia ler. Estava tão incrustado que era pedir, pedir. Ou seja, eu tenho que pedir, e pedir, e pedir, e pedir. Quem sabe o dia que quer me dar. Só que não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Bate na porta. Ela vai abrir. Amado, Jesus simplifica. Ele está dizendo, ei, se você seguir isso aqui, ele conhecia o Pai. Ele sabia o que ele estava falando, sim ou não? E lá em Marcos 11, 23, que o povo fez que foi Kenneth Hagin que escreveu, mas foi Jesus que disse, viu? Que tem gente que acha que foi o Hagin que escreveu aquele versículo. Porque ele pegou aquela verdade e começou a praticar na vida dele, começou a funcionar. Aí tem gente que acha que foi o Hagin que ensinou a nação da fé. Irmão, mas foi Jesus. Você sabe que lá, o que está escrito lá em Marcos 11, 23, 24? Eu vou só dizer o 24. Quando ele diz assim, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. Pois então, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. Então não é o pedir, pedir, pedir. A questão é, pediu, creu que recebeu e será assim convosco. Aí, amado, a gente quer fazer de outro jeito, achando que Deus vai dizer, tá bom, meu filho, qual é o seu jeito? Porque o meu é esse, quando você não aceita o meu, nem deixa eu fazer o seu. Aí se frustra, porque Deus não tem compromisso, amado, com o que você acha. Ele tem compromisso com a palavra dele. Aquilo que ele disse, da forma como ele disse, ele tem compromisso em fazer funcionar. Isso aqui ele tem compromisso de fazer acontecer, porque foi ele que disse. Que se eu crer que recebi, será assim comigo. Não, eu vou dizer de novo. Se você crer que você recebeu o que você pediu, será assim com você. Amém. Agora, irmão, não é orar e ficar. Oh Deus, uma vez eu fui repreendida. Espero que. Por isso que eu estou ensinando hoje, né? Porque aí você não precisa receber o mesmo carão. Mas um dia, mas enquanto eu não conhecia a revelação da forma como eu tenho, eu pedi a mesma coisa 10, não era nem 10 vezes, não era 3, meu irmão estava melhor que eu. Era umas 10 vezes, amado. Até o negócio aconteceu que eu pedi. E aí, um dia, o Espírito Santo falou comigo. E ainda mandou uma pessoa para confirmar, para ser mais ainda duro. Minha filha, desde a primeira vez eu já me ouvi. Quase que ele diz, eu não sou surdo. Amado, que eu trouxe um temor tão grande que agora eu não tenho uma coragem de pedir. Eu peço, obrigada, Pai. Eu já sei que eu já recebi, já está tudo feito. Na hora certa o negócio vai se manifestar. Amém, aleluia, te dou graças. Eu te agradeço, Senhor. A conversa já está encerrada. Vamos começar outra coisa. Amados, o que agrada a Deus é a gente receber a palavra da forma como ela é, porque a palavra é Ele falando conosco. Então se a gente começa a querer mudar, entendeu? Não agrada a Deus. E pra gente finalizar, misericórdia, né, gente? A pregadora fala, misericórdia. Vai lá, Atos capítulo 3. Só pra gente finalizar essa parte, né? Quem sabe outra oportunidade, outro tempo. A gente tá junto de novo. Mas vamos lá. Atos capítulo 3. Pedro também está pregando para os judeus aqui. E eu só quero chamar a sua atenção aqui só rapidinho para a gente contextualizar o que está acontecendo. Quando sabe que aqui eles foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas? Amém. Pronto, eles começaram a falar em outras línguas e as pessoas que estavam naquele lugar, que eram judeus, mas que viviam em toda a redondeza da Judeia, eram homens que viviam também em toda a extensão do Império Romano. Não era só em Jerusalém.
tinha medos, tinha o povo de várias cidades, né? E aí, eram todos judeus, mas eles entendiam que as pessoas estavam glorificando a Deus, falando aquelas línguas, como se estivesse na língua deles. Mas eles estavam falando em línguas. As pessoas é que estavam entendendo o que eles estavam dizendo. A Bíblia não diz que eles estavam falando outros idiomas. Depois você lê lá com cuidado, você vai ver que na verdade eles ouviam. Não eles falavam. Isso quer dizer, amado, que eu posso começar a falar em línguas aqui e você entender inglês. Deus já te dando a interpretação do que eu estou falando. Ele pode dar a interpretação da língua que ele quiser, amém? Então, na verdade, eles estavam cheios do Espírito. E era a primeira vez que isso havia acontecido. Quando sabe que isso também é só para quem está em Cristo. É uma dispensação, é a nova aliança. Isso é promessa superior que não estava disponível na antiga. Isso aqui nunca tinha acontecido. E quando eles começam a orar, o povo pensa que eles estão embriagados. Rapaz, agora um negócio 9 horas da manhã. Os caras estão falando um negócio esquisito, só pode estar cheio da... né? Uma hora dessa. E começa a repreender Pedro e os discípulos. E na verdade não era só Pedro e os 12. Eram 120 falando ao mesmo tempo, meu irmão. Você imagina, o povo pensou, que festa é essa, né? Que bagunça é? 120 pessoas cheias, embriagadas do Espírito Santo, 9 horas da manhã. Sinal acho que ele não dormiu muito, né, gente? Ninguém teve a revelação aí. 9 horas da manhã já estava se enchendo da palavra, buscando a Deus, aleluia. Então, aí, está dizendo aí no capítulo 3, que Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta e começa a pregar, e ele começa a dizer, eu vou ler só essa parte, tá? Eu vou ler o 3, que eu disse, né? O 3, mas eu vou ler só essa parte do 2 agora. Que aí Pedro se levanta e vai dizer assim, então se levantou Pedro com os 11, capítulo 2, verso 14. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, se é esta a hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Sabe o que é isso, amados? Aqui, rapidamente, quando Pedro nasceu de novo, a Bíblia está dizendo que ele entendeu, ele teve entendimento do que estava acontecendo. Eles não estavam ali só na emoção. Eles estavam tendo o entendimento de que aquilo era um cumprimento da palavra e era uma ação do Espírito Santo na vida deles com propósito. Então entenda algo. Quando Pedro está dizendo assim, olha, isso aqui é aquilo lá. O que está acontecendo aqui é aquilo ali que foi dito, ó. Assim nós devemos buscar os dons do Espírito, nos encher do Espírito com entendimento. O que você está fazendo, irmão? Eu estou fazendo o que a palavra diz aqui, lá em Efésios. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros em temor. Tudo isso é se encher do Espírito, viu? E continua lá. Mulheres, se submissam ao seu marido, é encher do Espírito também. Oh, glória a Deus, aleluia. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, se encher do Espírito também. Não adianta ficar só orecando arababá e aí dar um tapa na mulher e achar que está cheio do Espírito. Tudo isso é se encher do Espírito. Depois você lê lá Efésios, você vai ver as formas de se encher do Espírito Santo. Aleluia, irmão. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz encher do Espírito falando. Assim como aqui, quando eles estavam cheios, eles estavam falando em línguas. Eu nunca vi uma pessoa beber de boca fechada. Você já viu isso? Só se for injetando, né, na veia. Então, amados, quando a Bíblia fala sobre se encher do Espírito, é como alguém que vai pegar um copo de água. Eu vou pegar aqui um copo de
de água, eu vou matar a minha sede. Obrigada, gente. Não, foi parte da pregação que eu estava com sede. Então, olha só. Você bebe aqui a... Eu tive que abrir a boca para botar essa água. Sim ou não? Sim. Da mesma forma, Deus não garante você. Em nenhum momento você vai tocar na Bíblia dizendo que você pode se encher de boca fechada. Não espera ser avivado e cheio do Espírito Santo assim, ó. Louvou lá. Mas não abre nada, parece que tem um cadeado. Deixa eu te falar. Abre esse cadeado. Irmão, Deus garante que você vai ser cheio quando você começar a falar. Falar o quê? Falar em línguas, falar a palavra, salmodiar, cantar. Quando você estiver falando, aí você está se enchendo. Ora, falando, irmão. Abre a boca e começa a orar. Para com essa oração aqui, ó. Silenciosa. Eu não sei onde está na Bíblia também. Porque orar, está falando, oração. Orar, vem de oral, ação, botar a boca em ação. Oração. Simples. Se nós praticarmos a palavra, ela vai se cumprir do jeito que ela diz. Por isso que lá na terceira epístola de João, o Senhor me trouxe esse texto quando eu estava sentadinha ali, na hora do louvor. Eu até ri, porque eu me lembrei desse texto quando ele diz: filhinhos, não tenho maior alegria do que esta, de que ouvi que os meus filhos andam na verdade. Não, amado, não é só saber a verdade, é andar na verdade. Sabe? Aí você vai ver a sua vida ser mudada. Quando você praticar essas coisas, quando isso deixar de ser só uma teoria e começar a ser vida para você. Ser avivado é a vida estar operando em você continuamente. A vida da palavra, a vida do Espírito. Avivamento não existe independente de nós, irmãos. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então o avivamento só vai acontecer quando cada um de nós estivermos avivados. E é isso que Pedro viu. Nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sabia que não é só o pastor? Sabia que não é só o ministro? Sabia que não é só o pregador e professor do reino que tem que estar cheio? O Espírito seria derramado sobre toda a carne, ou seja, toda a igreja. E quando toda a igreja do Senhor tiver tendo esse entendimento e começar a se avivar individualmente, nós teremos cultos diferentes. Amém? E eu creio que as pessoas vão chegar para o pastor e dizer: pastor, por favor, eu quero servir. Me diga aí, onde é que está o departamento de cura do céu aqui na igreja? Eu quero participar, eu quero para os hospitais orar pelos enfermos. Aleluia! Né? A gente precisa começar, queridos, a crer nessas coisas e na manifestação do Espírito nas nossas vidas. Para isso precisamos praticar as mesmas coisas que eles praticaram. Amém? Você pode ficar de pé? A gente vai ler o último texto que eu disse que ia ler, o capítulo 3, para a gente encerrar. Porque o Espírito Santo está me lembrando, então eu preciso ler, né? Atos 3, versículo 19 e 20. Diz assim: arrependei-vos, porque Pedro está falando o quê? Aqui ele está dizendo daquele povo que havia crucificado Jesus. Certo? Depois você lê, Pedro estava dizendo mesmo, né? Olha, vocês mataram o autor da vida, foi vocês que fizeram isso, vocês rejeitaram ele, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E Pedro começa a pregar, eles começam a ficar meio desesperados: e agora o que a gente faz? E aí Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Quando já se converteram aqui? Amém. Então fala para a pessoa que está do seu lado, por favor, fala com boca de profeta agora. Diz assim com toda a ousadia que o Espírito Santo já colocou aí dentro de você, diz assim: olha, os teus pecados já foram cancelados. Aleluia! Aconteceu isso na hora que você foi cancelado. Agora depois disso, o que é que veio? Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. Aleluia.
nós estamos já na segunda parte. Diga assim comigo, tempo de refrigério. Hoje você tem a presença dele em você. Você recebeu o Espírito e ele habita em você, amado. Habitar não é fazer visita. Ele habita em você. E na presença do Senhor que habita em você, 24 horas existe refrigério. Não é para nós vivermos uma vida pesada aqui. Se temos a presença dele, já nos convertemos e os nossos pecados já foram cancelados, precisamos estar vivendo essa vida leves, refrigerados e frutificando para Deus. Amado, ninguém corre com pesos. Muitas vezes Satanás tem tentado colocar tantos pesos na minha e na sua vida para que você não corra. Como foi dito aqui na hora do louvor, entrega as tuas ansiedades e preocupações. Na presença do Senhor existe refrigério. E você pode desfrutar desse refrigério. E o mais lindo é que depois ele diz, enquanto a gente desfruta do refrigério, de termos os nossos pecados cancelados, isso é refrigério. Mas eu peguei ontem, confessa. Deixa. Ele é fiel para te perdoar e te purificar e você continua com o pecado cancelado. Não precisa mais ficar se condenando, amém? Seja cheio do Espírito. Desfruta desse refrigério. Não deixa que o diabo mais traga condenação. Não deixa que o inimigo mais aponte o teu passado para você. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai enviar o Cristo. Que já foi designado. Então, amados, Jesus vai voltar. Mas ele não vai vir pegar uma igreja sobrecarregada. Por isso que ele diz, olha, cuidado, para que aquele dia não pegue você como um ladrão e você esteja tão sobrecarregado, tão preocupado, que você não se perceba. Deus tem para você crescimento. Deus tem para você uma vida digna. Amado, não aceita menos do que isso, amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu quero agradecer ao Senhor por cada palavra que Ele me inspirou para dizer sobre a tua vida nessa noite. Eu sei que você é um bom depósito. Essa palavra vai frutificar, irmão. O Espírito Santo não deixará você ser mais o mesmo. Você vai se encher do Espírito com entendimento. Você vai buscar a vontade de Deus na sua plenitude. A sua oração vai ser essa: Senhor, eu quero conhecer a tua vontade na plenitude. Senhor, eu quero viver de modo digno do Senhor. Senhor, eu quero frutificar em toda boa obra. Eu quero crescer no pleno conhecimento do Senhor. Ser fortalecida com todo o poder, mediante a tua glória, com toda a perseverança, com toda a longanimidade, com alegria. Aleluia! Oh, aleluia! Existe refrigério da parte do Senhor. Amém, querido? Essa palavra te traz refrigério. Essas verdades te trazem refrigério. Você pode fechar os seus olhos? Oh, aleluia, Pai. Sei que nós já estamos no horário avançado, mas a atmosfera é de uma adoração. Obrigada, Senhor. Eu sei que aqui existe um povo sedento, Pai. Por conhecer a verdade e andar na verdade. Eu sei que porque eles têm fome e sede, Pai, que o Senhor liberou tanta palavra nessa noite. E eu creio, Senhor, num tempo novo. Eu creio num tempo, Pai, de ousadia. De pessoas cheias, Pai, do Espírito, falando a coisa certa. Não falando incredulidade. Não falando as circunstâncias. Não falando o que está vendo, mas falando a palavra. Falando as promessas.
coisa séria. Você pode se esvaziar falando incredulidade. Você se esvazia falando a coisa errada. Porque o mesmo lugar que você se enche, você se esvazia também. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você canta. Fale o que o Senhor diz ao seu respeito. Fale as mesmas verdades. Ande nas mesmas verdades que Jesus andava. Creia da mesma forma. Aquele que crê no Senhor deve andar como Ele andou. Jesus andava confiando no Pai, e confiando e crendo e vivendo, reinando em vida, vivendo sobre as circunstâncias, exercendo autoridade sobre as circunstâncias. Essa era a forma como Ele vivia, e é com Ele que nós temos que nos identificar. Nós nos convertemos, os nossos pecados foram cancelados. Nós estamos num tempo de refrigério. Se existe alguém nesse lugar, nessa noite, que você ainda não fez uma aliança com o Senhor, gostaria que todos permanecessem de olhos fechados. Fique você na sua boca. Comece a falar com o Senhor. Eu quero fazer apelo para pessoas específicas agora. Se você está aqui, meu irmão, Jesus ainda não é o teu Senhor, porque você não abriu a boca ainda para confessar Ele como Senhor da sua vida. Se você ainda não fez isso, você só vai receber a salvação quando você abrir a sua boca e confessar. Porque a Bíblia diz assim: credes com o coração e confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Você precisa abrir a sua boca e dizer: Jesus, eu quero que você seja o meu Senhor. E é nessa hora que Ele vai se tornar o seu Senhor. E se você quer se converter e receber tempos de refrigério na sua vida e ter os seus pecados cancelados hoje, eu quero te ajudar a fazer essa oração. Eu quero fazer a mesma oração que eu fiz no dia que eu nasci de novo, com você. E se você está aqui, deixa eu conhecer você. Levanta a tua mão. Se você está aqui nessa noite e quer fazer de Jesus o Senhor da tua vida, levanta a tua mão. Levanta bem alto para que eu possa ver. Tem alguém que levantou a mão, vem aqui na frente para eu orar com você. Aleluia! Tem um jovem lá atrás. Glória a Deus! Se tiver mais alguém, você pode vir. Essa no céu e na terra também, amém, irmão? Aleluia! E a gente faz igual lá. Somos a extensão do céu. Oh, aleluia! Glória a Deus. Pode ficar com ele aí, pastor. Que lindo. Que lindo fazer parte desse momento da sua vida. Então, eu disse que eu ia fazer a oração que eu fiz. Então é bem simples. Porque Deus não tem mistério com Ele, na verdade. A gente é que gosta de ser misterioso e acha que Deus é que é, né? Você pode repetir comigo. Diz assim: Deus, essa noite eu ouvi a tua palavra e eu creio que a tua palavra é a verdade. E eu agora, com a minha boca, confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. A partir de agora, a minha vida pertence a Ele para sempre. E eu tomo posse da vida eterna hoje. Aleluia! Na verdade, esse acampamento é porque não é prática das igrejas. Nós, na verdade, não instruímos o povo. Nessa noite eu quero declarar para a igreja que eu preciso pedir perdão ao corpo de Cristo, porque eu não ensino sobre os dons de línguas nem ser cheio do Espírito Santo dessa forma. Falamos sim cheio do Espírito Santo. Por que pedir perdão? Porque desde os 14 anos de idade eu falo em línguas. Os irmãos sabem que
Mas a nossa denominação, quem está me escutando? A nossa denominação nega esse privilégio. Agora eu quero que vocês escutem essa afirmação que eu vou fazer. Os principais pastores batistas dessa cidade, de João Pessoa e de Cabedelo, eles falam em línguas, falaram em línguas, mas não ensinam e omitem ao povo. Os principais pastores batistas falam em línguas. E eu tive com um deles agora no início do ano, em fevereiro, falando sobre essa questão, e ele falou isso para mim. Pastor Augusto, eu dizendo que a nossa igreja está buscando todos os dons. E ele disse: Pastor Augusto, eu espero que a minha igreja também chegue nessa disposição. Porque eu, desde a minha juventude, fui batizado com o Espírito Santo e falo em língua no meu quarto. E é um dos pastores que todos aqui conhecem. Mas eles não ensinam, eles negam e não têm coragem. Eu estou falando dos pastores principais da denominação batista brasileira, qual nós fazemos parte. Nós não ensinamos porque é uma herança. É uma herança do tradicionalismo. E é por isso mesmo que domingo passado nós fizemos menção ao texto que o pastor Russell Shelley comentou de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6, quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 discípulos e eles falam em línguas. O Russell Shelley disse, e eu vou repetir aqui: pastores que temem um avivamento em suas igrejas negam referência como essa ao Espírito Santo, de Atos 19, 6. E o resultado disso são igrejas anêmicas, igrejas mornas e frias. Está no livro dele, Renovação e Avivamento. Então, quando o pregador vem aqui e tem a coragem de desafiar, encontra um espírito de incredulidade e de crítica de muitos que estão aqui. E eu quero dizer para você que pensa assim: você não está em comunhão com essa igreja e com esse pastor. Eu não vou mais, de hoje por diante, levar esse pecado nas minhas costas. Eu não levo mais esse pecado nas minhas costas, custe o que custar. Tenho 20 anos na denominação, mas a maioria dos colegas com quem eu ando, quem não fala em língua, está desesperadamente buscando o dom de língua. Eu posso citar o nome deles, um desses que não fala e está desesperado, porque ele já declarou para todo canto, na igreja dele, ele está dizendo abertamente, que é um pastor muito conhecido lá numa igreja co-irmã dessa, que é o pastor de Djalma Sérgio da Zona Sul. Terça-feira, na semana passada, terça-feira, nós nos reunimos, 3 pastores, e ele, com lágrimas nos olhos, ele dizia: eu preciso sentir esse enchimento do Espírito Santo. E aí eu disse a ele: você já está cheio do Espírito Santo, e você está confundindo os dons com falar em línguas. Mas ele disse: eu queria falar em línguas. E ele está dizendo isso abertamente, lá na cidade, lá em Mangabeira, que é conhecido como a igreja da Zona Sul, Zona Sul, que é co-irmã dessa que saiu lá do pastor Muguba. E eu quero dizer, irmãos, que essa delícia de experimentar, glorificar a Deus em línguas, é privilégio de todos nós. É uma alegria, é uma bênção. E realmente nós saímos edificados dessa experiência. E pode ser usado em qualquer momento. Deus encerrou esta etapa velha, com velhos conceitos. Nós vamos para o novo. E o novo tem que ser novo.
Eu estou olhando ali para Fernando, que o irmão Fernando, que ele não tem, assim, ele só conheceu essa igreja, ele foi um fundador aqui, se converteu. Mas alguns entre nós, quando se fala sobre isso, não é que não queiram. Além de não querer, alguns ainda têm medo. O quanto nós estamos distantes de uma vida avivada e de ousadia. Porque sem esse enchimento não haverá ousadia, haverá conhecimento sem sabedoria e sem poder. Irmão Fernando num restaurante. Num restaurante, o pastor que estava pregando aqui naquele ano perguntou a ele. Primeiro ele se admirou como você se admirou. Como? Quanta gente que não fala. E num restaurante, ele perguntou: quer que eu ore por você? E ele foi dos céus naquele dia. E ele que era um crente tradicional, não sabia nem o que era tradicional nem avivado, foi ele que chegou para mim há 3 anos atrás e disse: pastor, olha, uma coisa de crente que não tem muita vivência com essas coisas, nós não podemos recuar, temos que avançar. Mas pesa sim os preconceitos, pesa sim a denominação. Mas é como eu digo a vocês, todos eles falam em línguas e negam e não ensinam. Eu tiro de sobre os meus ombros essa culpa. Peço perdão ao Espírito Santo por nós negarmos isso. Falo de vida cheia, falo de avivamento, mas em nenhum momento do meu ministério, nesses anos todos de ministério, eu nunca orei por alguém para ela ser cheia do Espírito Santo. Já orei para pessoas receberem cura. Já orei pessoas caem. Mas nunca orei impondo as mãos para que a pessoa receba aquilo que eu recebi. E que Paulo fez lá em Atos Apóstolos, que eu preguei em domingo. Eu digo, Deus decidiu fazer assim, porque chega de protelar decisões. Nós cremos no poder de Deus para hoje. E como o pastor Reinaldo estava me lembrando da pregação de domingo, Atos é para hoje. Diga comigo, Atos é para hoje. Estou falando de Atos dos Apóstolos, né? É para hoje também. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus pela vida da missionária Sânia Evangelista. Estenda as suas mãos. Antes de falar alguma coisa, irmãos estendidos, você vê, né? Ela não é tão forte assim, né? Mas é forte por dentro. Quem tem dúvida que ela está cheia do Espírito Santo? Ninguém tem dúvida. A ousadia não é do físico dela, é de quem anda com ela. E é isso que está reservado para cada um de nós. Senhor, nós louvamos o nome do Senhor pela vida da tua filha, porque nós vimos na vida dela, Senhor, a tua presença. A ousadia de Pedro depois de Pentecostes, nós vimos aqui na vida de Sandra. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor não está comprometido com placas denominacionais. O Senhor não tem compromisso com denominações, mas com homens e mulheres de Deus que buscam a tua presença e se enchem da tua palavra. Senhor, muito obrigado pela vida dela. Senhor, como igreja nós queremos pedir, Senhor, continua fazendo na vida dela o que vens realizando até hoje e muito mais daqui para frente. No nome de Jesus nós estamos colocando a tua filha, Senhor, como igreja, Senhor, nas tuas mãos.
e dizendo: Senhor, faz mais e glorifica o teu nome na vida dela. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. No próximo domingo, no novo tempo,